Deus está morto? Deus... É, porque eu lembrei do Nietzsche. Cara... Esse bigode do Nietzsche, você tá com esse bigodão... Às vezes ele morre, mas ele sempre volta, sabe? Tá adormecido. Às vezes pra bem, às vezes pra mal. Às vezes era melhor que ele continuasse morto, mas às vezes ele volta, assim. Inclusive hoje eu sou um cara muito temente a essa coisa forte, assim, essa coisa do todo e tal. Mas o meu entendimento dela ficou bem diferente, assim, né? Eu já fui evangélico um dia na minha vida e com certeza não é como se fosse uma visão monoteísta de um ser externo ou qualquer coisa do tipo. Eu penso muito mais que ele é a junção de todas as coisas que existem, né? E aí inclui a cadeira, existe um pouco do Deus que eu vivo na cadeira, né? No baralho que eu acabei de ganhar, que eu nem conhecia, né? Na caneca. Então é muito mais sobre isso, assim. Quanto mais conectado eu tô ao meu momento, mais eu tô conectado com aquilo que Deus apresentou pra mim. O fato de Deus tem tudo. É. Tudo. Eu tenho uma visão às vezes um pouco parecida com isso também. O pessoal perguntou se você era da OTO. Não sou membro da OTO. Mas se você pode falar um pouco sobre a OTO. Na verdade, o que eu conheço da OTO, eu aprendi a OTO no Rio de Janeiro com a loja Quetzalcoatl, que atuava ali na área da Lapa. Se não me engano, hoje eles estão atuando ali pela Ilha do Governador. Inclusive, um abraço para a OTO Quetzalcoatl. Não conheço o pessoal daqui de São Paulo, inclusive, queria muito conhecê-los. Na verdade, eu só conheço uma pessoa de lá. Mas a OTO, ela é uma organização esotérica do Crowley. Ela não nasce com Crowley, não foi Crowley que criou. Ela era uma organização paramaçônica que o Crowley teve acesso. Se não me engano, ela era uma ordem que acolhia pessoas, tanto homens quanto mulheres, de organizações ligadas à maçonaria. E aí o Crowley, por ter alcançado um certo grau na maçonaria, ele foi convidado para ali. Só que aí o Crowley, ele era um cara muito bom de lábia e ele conseguiu trazer Telemann ali para dentro. E aí ele trouxe Telemann ali pra dentro e aí é como se ele tivesse sido chamado pra jogar bola. Existiu o dono da bola, ele deu um cacete no dono da bola, ficou com a bola. Inclusive ele tentou fazer isso com uma outra organização, que era a Sociedade Panzófica, que era da Alemanha. E aí ele chegou lá, apresentou Telemann pra galera. Aí ele falou, então, isso aqui é Telemann. Aí a galera falou assim, muito obrigado. Aí pegou a bola da mão dele e fechou a porta. Ou seja, hoje eles são uma organização que adotou Telemann, mas não tem Crowley como profeta. Então eles acreditam que o profeta é uma ideia e não necessariamente uma pessoa. Então eles não adornam a figura do Crowley. Mas a OTO, ela tem um caráter muito mais comunitário, né? Existe a Astrum Argentum e a OTO, existem inúmeras outras ordens também, né? Mas essas são as mais famosas. Mas a Astrum Argentum, ela se propõe a ser um caminho solitário e a OTO, ela se propõe a ser um caminho coletivo. O que eu entendi deles é que não necessariamente existe um currículo básico, mas as atividades são desenvolvidas em cada loja. Então vai ter loja que vai estudar mais tarô, vai ter loja que vai estudar mais yoga, até porque a OTO trabalha muito dentro da yoga, né? Os primeiros trabalhos esotéricos de ordem do Crowley foram dentro da OTO e não dentro da Astrum Argentum. Então trabalhou muito a yoga e tudo mais. Então eles têm esse caráter muito mais... Uma vez eu ouvi que era um caráter militar, porque ele se preocupava com o impacto que o telemita causa na comunidade. Diferente da Astrum Argentum, que não tem tanta preocupação em como ele vai impactar a sociedade. Mas a OTO, pelo que eu percebi, ela se preocupa com como esse telemita vai andar na rua e vai ser gente, sabe? Então você acha que uma popularização da Telemann, ela poderia mudar o conceito da nossa sociedade em muitas coisas em relação à manipulação de massa? Eu acredito, mas não necessariamente Telemann seria a melhor das saídas populares, sabe? A melhor das saídas, assim. Eu sou muito cuidadoso com vieses políticos, por exemplo. Não, é só pelo perfil das pessoas mesmo, né? Sim, porque a lógica de Telemann, ela é uma lógica onde ela vai passar adiante Telemann, né? Tanto que a lei de Telemann fala, faz o que tu queres, né? Então, em tese, essa inclusive é a saudação. Eu deveria ter chegado aqui, inclusive, quando abriu e falar, faz o que tu queres, é de ser tudo da lei, né? Porque eu quero te convidar, nem que seja pela curiosidade, a me perguntar o que isso significa, para eu te falar um pouco de Telemann. Então, ela é um pouco proselitista, assim. E, lógico, não só Telemann, como qualquer outra coisa, na mão de pessoas perigosas e que sejam grandes articuladores, pode fazer cagada, entendeu? Mas, em tese, né, se Telemann for interpretada de uma maneira
pior que eu não posso nem dizer certa, mas se Telema foi interpretada de uma maneira coletivista, né, integrativa, ela pode sim influenciar de uma maneira boa. Mas Telema, de qualquer maneira, ela acaba influenciando querendo ou não. Porque, por exemplo, eu posso não falar de Telema com ninguém, mas eu não deixo de ser telemita em nenhum momento. Então, tudo que eu faço de uma maneira é telêmico. Tanto que no livro da lei existe um trecho que fala: aqueles que nos chamam por telemitas não cometerão erro, né? Porque é sobre você expressar Telema no que você faz, no que você vive, não necessariamente só no que você fala. Se puder falar é bom, mas falar até o Louro José fala, sabe? Então, a gente teria que aprender com os atos do telemita, sabe? Se você tem um telemita perto e ele é uma pessoa boa, você está aprendendo o Telema de alguma maneira. Mas se ele é um cagão, né? Se ele é um bosta, se você estiver atento, você também vai aprender, mas você só não vai precisar enfiar o dedo na tomada também para tomar um choque. Crowley desde pequeno já não era... Ele não batia muito tico com o teco, né? Não, mano, ele era filho de um pessoal de uma seita, cara. De uma seita cristã, meio reformista, da galera do protestante, que eram os irmãos Plymouth. E aí o único livro que eles liam era a Bíblia. Então Crowley passou anos da vida dele só lendo a Bíblia. Por isso, inclusive, que ele, por exemplo, ali entre os idos de 1904 a 1911, 9 ou 11 ali, que ele perdeu a filha dele, tudo dele era Adonai. Tudo dele era Adonai. Tudo dele era Adonai. Ele parecia um judeu. Parecia um judeu. E, cara, no... Vic Vanilla realmente é de Crowley. Né, se dentro dessa lógica, né, tudo dele era Adonai. Tudo dele era Adonai. Porque pra ele, Adonai, inclusive, era o que a gente poderia chamar de Sagrado Anjo Guardião, né? Mas é aquilo, né, cara? Tipo assim, muita Telema na boca de quem não é telemita é questionável, né? Muita cabalá hermética na boca de quem não pratica cabalá hermética é esquisito. Muito judaísmo na boca de quem não é judeu é esquisito. Muita quimbanda na boca de quem não é quimbandeiro é esquisito, sabe? Exatamente, Por isso que eu falo, pessoal, que eu não sou quimbandeiro, caramba. Não, é igual, mas isso acontece na magia. A gente falou sobre psicologia. O que mais tem é o povo inventando argumento esotérico, argumento psicológico pra magia, e não tem conhecimento de psicologia, não fez um curso de psicologia. E até porque no momento em que introduziu o pensamento esotérico no argumento psicológico, um dos dois vai ter que cair. Por isso que tarólogo, que é psicólogo, ele não pode atender como psicólogo quando estiver com o baralho aberto. Né? Então, isso acontece tudo, cara. Toda a espiritualidade é esse lance da vivência, né? Cara, o problema todo é que a gente se tornou muito materialista e a gente quer uma explicação. E a gente se preocupa muito mais em definir o termo do que vivenciar a experiência. Então a gente vive muito através de um catálogo argumentativo, onde a gente tem um vocabulário vasto, e o que eu mais vejo, né, são pessoas falando muito de teoria e através do seu conhecimento, inclusive, descredibilizam o trabalho de quem trabalha com menos teoria e fala mais de prática, mas a real é que a vida ela não se aprende através de um livro. Então eu também questiono muito magos que falem muito de teoria, sabe? O mago que não estimula a prática, e assim, no off eu poderia falar um monte aí, mas assim, o mago que não estimula a prática e só quer falar de teoria e fica gongando os outros, dando bronca na internet porque os outros parecem burros só porque ele se acha inteligente, cara, eu acho que essa pessoa ela faz menos magia do que quem tá acendendo a velhinha todo dia pra Anjo da Guarda e botando um cafezinho pro preto velho.